Aí chegou. Eu queria, nessa noite, estar orando por uma família que está se mudando aqui do Rio de Janeiro e indo residir no Chile. Um casal que chegou em Terra Fértil algum tempo atrás, mas não muito tempo, mas que entendeu planos, propósitos e direcionamentos de Deus para sua casa, sua família, e eles sempre nos mantiveram informados do desenrolar de todo esse processo. Porque se sair de um estado e ir para outro estado no próprio país, a gente já enfrenta mudanças, de costumes, até mesmo da linguagem, naquilo que representa, apesar de todos falarmos português, mas nem tudo aquilo que se fala aqui no Rio pode se falar na Bahia, ou vice-versa, ou em qualquer outro lugar, porque pode soar estranho. Imagina o que é sair do Brasil e ir morar num outro país, uma outra língua, e de costumes também mais diferentes. Um país mais ao sul, que significa uma condição climática também diferente. Mas não importa o lugar. Quando a gente vai debaixo da mão de Deus, Ele nos conduz sempre. Deus é aquele que se encarrega e se compromete a trazer direcionamento aos seus filhos. Eu queria chamar aqui o Marton e a Isabela, juntamente com a sua filhinha, Sofia, para estarmos orando por eles. É Sofia? Ou eu troquei? É parecido, né? Porque é sabedoria, né? Pastor, quando se enrola, ele já pega. Não, é Sofia, porque está falando da sabedoria de Deus. Você vai viajar? Você não vai ver mais o tio, não? Você está dando graças a Deus por isso? Glória a Deus. Chega mais para cá. Vocês vão para que lugar? Que cidade? Não, Santiago sou eu. Santiago do Chile, capital, né? Ok, capital. Vocês viajam quando mesmo? Amanhã já? Hoje de madrugada. Entendi. Quantas horas de viagem até lá? 5 horas? Porque tem que descer, tudo, Amém. É certo que desde a primeira vez que nós nos falamos, já é passado um bom tempo, e junto com vocês, a gente ponderou junto, oramos juntos, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se fizesse em vocês. Reputo vocês não como aventureiros, mas como pessoas que de fato caminham debaixo da voz do Espírito. Apesar de ser um casal tão jovem, juventude não significa ausência de direcionamento do Espírito. Pelo contrário, é muito melhor a gente, na nossa juventude, no caso da de vocês, e como tantos outros aqui, serem governados e já dirigidos pelo Espírito na sua família, para que a sua filhinha possa alcançar lugares melhores e mais formosos junto com vocês. E como igreja nós queremos abençoar vocês, em nome de Jesus, e proclamar que tudo lhes vá bem, que a boa mão do Senhor esteja com vocês. E se houver decisões mais tarde diferentes, vocês sempre encontrarão pouso seguro aqui. Que vocês estejam lá no Chile, mas acima de tudo, diante de tudo aquilo que já está proposto no coração de vocês, caminhem com Cristo.
façam com que a vida de vocês, a família de vocês esteja regida. Entenda que é um momento que se desconecta, né, da família mais ampla aqui no Brasil. Há um sentimento de ausência nos primeiros dias, né? Mas permaneça com seu coração firme naquilo que Deus confirmou dentro de vocês. E Deus vai confirmar todas as demais partes, né, que a gente já tem conversado, para que a vida de vocês no Chile seja um testemunho vivo e que vocês encontrem acolhimento num país amigo, né, aqui do Brasil, que é o Chile, e que, acima de tudo, a Igreja de Cristo também lá os receba. Amém? Estenda suas mãos sobre Marton e Isabela. Vamos orar. E a sua filhinha. Pai, nós abençoamos o teu plano e o teu propósito na vida de Marton e Isabela e de toda a sua família. Senhor, nós impomos as mãos e, como paternidade desta casa, nós os cobrimos e os protegemos nesta mudança, Senhor, geográfica, mas que também, Pai, entendemos é uma mudança de propósitos do Senhor para a vida deste casal. Pai, aproxima deles pessoas que sejam justas, pessoas fiéis, pessoas, Senhor, que acima de tudo amem ao Senhor e como consequência serão instrumentos de Deus para trazerem direcionamento, para trazerem tudo aquilo que afinal é o desejo dos teus filhos. Como igreja, como ministério apostólico Terra Fértil, nós os abençoamos e nós os enviamos para o Chile. E que vocês sejam a boca de Deus naquela nação. Que vocês entendam que, ainda que existam outras demandas para essa migração para o Chile, que vocês entendam que, acima de tudo, como parte do reino de Deus, vocês são chamados a proclamar este reino em todo lugar que vocês estiverem. Eu te abençoo, Marton, como cabeça desta casa, que a boa mão do Senhor seja contigo como sacerdote, que você possa ter direção, ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Te abençoamos também, Isabela, como mulher sensível à voz do Espírito, Isadora, e que a bondade do Pai esteja presente sobre você cada momento. Seja com vocês a graça do Pai. É assim que nós oramos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abençoe, querido. Amém. Amém. Dá beijo, dá? Sem beijo. Vão em paz. Amém. Semana que vem eu dou uma passadinha lá. No WhatsApp, né? Claro. Gente, sábado que vem é a nossa rede da família. Rede de casais. Quem falou rede da família? Fui eu? Rede de casais, gente. Ainda estou no passado. Rede de casais. E nós vamos estar nessa rede, tendo aquele ambiente, conversando, a gente se entende. E a gente vai falar sobre, obviamente, sobre formação da casa, formação da família. E vamos ter a oportunidade de abordar com perguntas, né, e respostas, obviamente, sobre a proclamação deste ano, a graça da filiação. Então será um tempo muito rico para os casais. E eu quero, então, incentivá-los a estarem aqui no sábado que vem, às 19 horas, quando, então, a gente vai estar gerando esse momento, um momento, assim, de muita interação, de muita contato uns com os outros e, acima de tudo, construindo esse entendimento, esse crescimento, nesse plano e nesse propósito que Deus tem nos dado para esse ano de 2019, da graça da filiação. Então, eu espero vocês aqui na próximo sábado.
para que a gente possa estar juntos. E vamos ver aqui o que Deus quer falar. Eu creio que nós temos muito a aprender. Hoje, pela manhã, eu estava reunido lá com a liderança da rede de casais, e estava falando com eles um pouco mais, né? Porque eles quiseram esse encontro, até para alinhar algumas coisas no coração deles. E quando a gente se aproxima daquilo que Deus está falando, Deus amplifica cada vez mais ao nosso entendimento. E, por exemplo, no gabinete, estando conversando com eles, eu falei coisas que eu pela primeira vez ouvi. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem sempre algo novo a falar e a ministrar no nosso coração. Então, quero ver todos os casais aqui nesse próximo sábado, 19 horas. Amém? Bom, meu pedido de desculpas aqui, não sei se você já percebeu que quando você escreve alguma coisa, em qualquer aplicativo, ele acha que sabe mais do que você. Porque quando você escreve um nome, ele vai e coloca um outro nome que ele sabe, que ele já conhece, mas aquele que ele não conhece, ele substitui. E se você não prestar atenção, você escreveu uma coisa que você não escreveu, né? Ou pelo menos você não tinha intenção de escrever. A Isabela não está aqui. Quem vai junto com o Marton é a Isadora. Cadê a Isadora? Está lá. Acho que eu falei umas 48 vezes aqui, Isabela, não falei? Puxa vida, no dia da despedida, viu? Você me perdoa? Não está magoada não, né? Tá bom, puxa vida. Mas depois eu vou mostrar para ti, ó. Está Isabela, mas eu escrevi Isadora. Mas mudou aqui, eu fui no vácuo. No dia 13 e 14 de abril, nós vamos ter a conferência, a terceira conferência apostólica lá na Praia do Forte, na Bahia. Então, vocês que estão com grana no bolso aí, que querem passear um pouquinho, ir para a Praia do Forte, né? É um lugar lindo demais, com centenas, sei lá, de pousadas, um lugar onde as águas, né, das praias daquela região também são fantásticas, porque você vai para a conferência, mas não tem como, né? Vai conhecer um pouquinho daquela região. A conferência vai acontecer no Centro de Convenções da Croácia, é um local que foi construído na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, para o treinamento da seleção da Croácia, que se hospedou naquela região, né, na costa, na linha verde, Costa Verde aqui, lá é linha, na linha verde, e hoje a prefeitura ampliou um pouco mais aquele lugar e construiu um centro de convenções, né? Então nós nos reunimos num lugar bem, quem já foi lá na conferência? Algumas pessoas aqui já foram, então já viram como é que é lá, mas eles construíram um centro de convenções, que quem ainda não foi, nem eu também conheço. E os irmãos lá da Bahia estão interagindo lá com as autoridades, hoje estava orando junto com eles e tudo mais, para que nos seja concedido não apenas o espaço, né, ou em troca daquele espaço primeiro, onde nós já tivemos as outras conferências, mas a gente possa ter o acesso a esse centro de convenção, de convenções, que está sendo inaugurado esse mês ou início agora do mês de abril. Mas você querendo estar, vai ser uma bênção, né? A gente vai estar saindo daqui, o tema lá também será a graça da filiação. A gente vai estar saindo daqui na sexta-feira e para estar lá com os irmãos nessa conferência, que será uma bênção. Se alguém quiser alguma informação a mais, me procure, eu procure Nelma, e a gente depois pega o telefone e passa para você todos os dados possíveis. Mas os dias são 13 e 14, sábado e domingo. Sábado e domingo, 13 e 14 de abril. Mas uma coisa, essa semana, na verdade, assim, de fato, né, iniciamos o Terra Fértil em sua casa. Glória a Deus. E ainda estamos recebendo as fichas de cadastramento das casas que estarão sendo visitadas
ou já estão sendo visitadas. Então, houve já um primeiro encontro hoje pela manhã, e quero aqui, por favor, lembrar que todos os líderes de célula estão intimidados, né? Não intimados não, intimidados a comparecer nesses domingos pela manhã. É muito importante, né? Porque parte da sua célula, às vezes, chega aqui, como estava hoje, e ficava assim meio perdido, sem saber como é que ele iria falar, ou como ele iria se colocar, porque o líder da célula não estava presente. Então, é um fato, pode ter acontecido alguma impossibilidade, mas eu queria, por favor, despertar a todos os líderes de célula que esses domingos pela manhã está acontecendo esse momento assim muito importante da gente estar compartilhando, alinhando, orando, as dificuldades que às vezes surgem, a gente está intercedendo, ou seja, criando de fato a atmosfera daquilo que Deus está nos dando a oportunidade de realizar nesse tempo que a gente vai estar ministrando hoje, assim, uns tempos tão difíceis. E essa graça de Deus, abundantemente derramada no nosso coração, não pode ficar retida ou sendo apenas liberada em um culto de 2 horas. A gente precisa falar do amor de Deus. A gente estamos condicionados por Cristo Jesus a falarmos desse amor de Deus. Então, aos domingos pela manhã, é o domingo que a gente se assenta junto com as redes, com as células, para a gente compartilhar, fazendo exatamente como Cristo fez quando enviou os seus discípulos e depois chamou-os novamente para estar conversando com eles sobre tudo aquilo que aconteceu durante a ida deles. Então, continuamos, seguimos em frente. Se você não tem uma casa ainda, junte, fale com o seu líder de célula, mantenha contato com o seu líder de célula, para que você se conecte a alguém, para estar indo 2 a 2, pelo menos, a essas famílias. Se você tem uma casa, mas não tem ninguém, se você quer ir ao Steve ou ao Terra Fest em sua casa, mas nem sempre você, como é que eu vou fazer e tal, procure seu líder de célula. Ele é o responsável para poder trazer para você toda a orientação e toda a instrução. E todas as famílias que estão sendo visitadas, a gente pede que, por favor, esses líderes cadastrem, preencham esse formulário que já foi distribuído. E se você já tem isso hoje, ao final do culto, pode procurar a Felipe Mouta, que ele vai estar passando também para você. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos para o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8. E eu quero começar a ler, começar do versículo 18, do capítulo 8, do livro aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Roma. No versículo 18 diz assim: porque para mim, é Paulo falando, ele diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Bom, essa palavra, esse texto tão conhecido e tão falado, quando diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Existem duas formas de interpretar. Uma forma escatológica, que é a manifestação dos filhos de Deus, é aquele grande dia da ressurreição dos mortos, é aquele grande dia onde todos comparecerão diante do tribunal do Senhor, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna, como que apontando um tempo que vai à frente, o tempo da ressurreição. Ou uma forma diferente de interpretar, da manifestação dos filhos de Deus para os tempos atuais. E eu quero aqui direcionar o meu coração, aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, para olharmos dentro da perspectiva para os nossos tempos atuais. Não cabe nenhuma dúvida de que nós estamos percebendo gemidos de toda a criação. Na semana passada o Brasil gemeu. Na semana passada o Brasil foi surpreendido pela segunda vez por um ataque que hoje já começa a se conceituar terrorista, acontecido num ambiente escolar. Uma coisa que chocou o país, chocou a nação, uma coisa que nos fez assim ficar paralisados e quase que sem reação, porque qual a reação diante de todo aquele dilema, se não orar e clamar pela misericórdia de Deus? Mas o fato é que a nação brasileira sofreu um choque muito grande. O choque de uma morte tão brutal, de um processo tão violento, algo que não aconteceu por conta de uma reação ocasional, mas algo planejado, algo arquitetado. E a grande pergunta que se fez ao longo daquele dia, né, quando todas as emissoras de TV, de rádio, enfim, todos os meios de comunicação, o país inteiro foi tomado por perguntas do porquê, quem foi, qual a razão, qual a motivação, que planejamento foi esse, que situação é essa que provocou tudo isso. E é claro, passado uma semana, a gente já entra então numa segunda semana, e aquilo que foi tão sufocante, tão impactante, tão degradante, isso pode ser olhado porque daqui a pouco vem outra situação, que se não é igual, pode ser semelhante, e parece que uma situação vai como que anulando os sentimentos da anterior. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que nós vivemos um tempo onde, de fato, o amor está se esvaindo. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus a respeito dos tempos finais. Eles se assentam com Jesus e perguntam: Senhor, quando vai ocorrer a tua vinda? Que sinais haverá da tua volta? Eu queria que você pulasse lá para o livro de Mateus, no capítulo 24.
E Jesus ali abre a cortina dos tempos vindouros, e eu não tenho nenhuma dúvida de entender, de discernir que os tempos que Jesus, há 2000 anos atrás, falou que eram tempos que haveriam de vir, esses tempos são hoje os tempos presentes entre nós. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o versículo 3 começa assim dizendo: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos fazem 3 perguntas aqui. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim dos tempos? 3 perguntas, como que numa frase só. E Jesus começa a dizer assim: cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, isso ainda não são os sinais dos tempos finais. Porque quando nós olhamos para essa declaração de Jesus, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, parece que toda a história da humanidade sempre esteve cercada de guerras e rumores de guerra. Então não é algo muito incomum ser conhecido nos nossos dias de que existe de fato guerras e rumores de guerra, mas nos dias de Jesus houveram guerras e rumores de guerra, séculos anteriores, nos dias de Jesus, guerras e rumores de guerras, o que apenas diferencia que hoje nós vivemos uma intensidade maior desses rumores de guerras e guerras. E nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso tudo sempre foi presente nos dias de Jesus, volto a repetir, como nos dias de Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, principalmente quando você lê 1ª e 2ª Tessalonicenses, você percebe que Paulo tinha uma expectativa do retorno de Cristo, porque já haviam se passado aproximadamente 70 anos, mais ou menos, desde quando Jesus havia nascido, então 40 anos, 50 anos depois da sua morte, quando surge, Paulo. E Paulo tinha uma leitura que ele fazia nos seus tempos, de que ele gerava uma interpretação de que a volta de Jesus seria para os dias que ele vivia. E nós estamos falando isso no 1º século. Já são passados 20 séculos, desde quando Paulo escreveu as coisas que ele escreveu em Tessalonicenses, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Então ele tinha uma expectativa. Então parece que em cada época, em cada geração, sempre existiu a expectativa da volta de Cristo, porque parece que os sinais estavam muito conectados à descrição que Jesus faz em Mateus 24, 25, porque são textos que falam muito sobre esse ambiente escatológico. Mas Jesus, no versículo 8, ele diz assim: mas tudo isso será o início das dores. Diga, o início das dores. Quando a palavra fala de dores, ela não está falando de sentimento, ela está fazendo uma conexão com uma figura da mulher que está prestes a dar à luz. E uma mulher que começa a sentir as dores de parto, ela está a poucas horas de gerar o filho. E Jesus está fazendo uma comparação de que toda esta composição, de que todo este cenário marcará o início das dores. E eu e você não temos dúvida alguma de que este cenário está presente nos nossos dias. Então, estamos a poucas horas da eternidade.
para a volta de Jesus. Mas Jesus vai avançando na sua declaração. Versículo 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Alguém tem dúvida? E aqui Jesus estava falando especificamente, claro, para seus discípulos, um grupo de judeus, de que hoje se espalha no mundo inteiro um antagonismo, uma aversão ao povo judeu, em qualquer parte do mundo. A todo dia, toda semana, você vê notícias de antissemitismo sendo praticado em vários lugares do mundo, e o Brasil não fica excluído disso. Não é uma coisa localizada, não é uma coisa apenas Oriente Médio, não é uma coisa apenas de conflito Israel, faixa de Gaza, Israel e Irã, Israel, Síria, Israel, Jordânia. Não é uma configuração regional, é uma configuração já universal. Onde o texto aqui diz, quando Jesus está dizendo, vocês serão perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, e aqui vem a ampliação, porque Jesus aqui, ainda que para aqueles homens eles não entendessem, Jesus está inserindo aqui a igreja. Por causa do meu nome. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Quando a gente pensa assim, de alguém ficar escandalizado, é quando alguém, por exemplo, quando sabe de alguma coisa, põe a mão na boca e fala assim, nossa. Assim, aí a gente até diz assim, puxa, fulano ficou escandalizado. Mas a palavra aqui, ela perde um pouquinho esse tipo de sentido naquilo que originalmente ela quer dizer. Alguém estar escandalizado, o conceito mais justo aqui é que nesse tempo se levantarão aqueles que serão pedra de tropeço para aqueles que querem caminhar. Jesus está falando que vai surgir um tempo, e esse tempo está presente hoje, onde seguir a Jesus, aqueles que estão às vezes ao seu lado, podem ser as pedras de tropeço para que você avance. E isso não é outra coisa senão aquilo que Jesus então vai e prossegue e conecta, e ele diz, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O que é esse enganar a muitos? É desviar o foco da gravidade dos tempos que estão presentes. É não dar relevância a isso como sendo um fato, um ato que deve fazer com que os nossos olhos estejam abertos e uma prontidão de atuarmos como nunca antes atuamos como filhos do reino nesta geração. Então, esses falsos profetas não são apenas profecias enganosas, mas os falsos profetas que se levantarão e que vão enganar a muitos, é aqueles que vão dizer, não, calma, não é tudo isso aí não, Deus quer te dar muito isso, Deus quer te dar aquilo, é como se tudo isso que está acontecendo, olha, você vai passar por isso, mas isso não vai acontecer nada, se você passar pelo fogo, não vai acontecer. Não, nós estamos em meio a um fogo que consome, a um fogo que está provando, a um fogo que está consumindo de fato toda a palha que existe dentro de nós. Nós estamos passando, irmãos, por um tempo de purificação. E eu não vejo em toda a história do Evangelho que purificação venha, senão através de circunstâncias que nos são contrárias, que revelam de fato a nossa identidade, mas que tem um fim glorioso. E Jesus continua dizendo, versículo 12, e devido ao aumento da maldade, algumas Bíblias falam do aumento da iniquidade. E o que é isso? O aumento da maldade. O que é a maldade ou a iniquidade? É o ato de ir além de um limite determinado. É a transgressão consciente
de mandamentos perfeitamente identificados. É o desejo obstinado de fazer o que é contrário. Mas lembra-se que Jesus estava falando para os seus discípulos. Somos discípulos de Jesus. Mas, devido ao aumento da maldade, Jesus diz assim, o amor de muitos. O que vai acontecer, gente? Querido, nós vimos na semana que passou, parece que a semana que passou foi uma semana de um movimento do inferno. Aquele ato terrorista lá na Irlanda. O homem entra com armas. Pessoas que estão ajoelhadas orando dentro de uma mesquita. É gente como eu e você. São pessoas que são sinceras no seu buscar a Deus. E um homem entra e descarrega a sua arma de grosso calibre. Acaba-se a munição, ele volta para o carro, pega mais armas e continua a descarregar. E 49 pessoas são mortas. Numa manhã fria. Numa cidade cujo nome é Christchurch. Christchurch. Igreja de Cristo. Que estranha e que maquiavélica coincidência. Na semana que passou, um crime acontecido em 2014, se não me engano, onde o pai e a madrasta matam o seu filho de 7 anos. E a esses dois se junta uma outra pessoa, amiga, que cava o buraco. Tem mais um outro homem na história, que cava o buraco, que tira a roupa da criança, já morta, que joga soda cáustica sobre o corpo, e enterra. E tudo isso debaixo do conhecimento e da aprovação do pai e da madrasta. Aí é muito simples a gente simplesmente demonizar e dizer, esse pessoal estava endemoniado. Como se os demônios fossem os únicos responsáveis pelas mazelas da humanidade. E dia após dia, semana após semana, nós somos surpreendidos por notícias que revelam aquilo que Jesus está dizendo, que nesse tempo o amor de muitos, e graças a Deus, não de todos, o amor de muitos vai esfriar. Entre todos e os muitos, posso estar eu e você. Entendeu isso? Eu vou repetir. O amor de muitos se esfriará. Então, o amor de muitos entrará numa decadência ao ponto de cometer as atrocidades mais bestiais, como a gente tem visto. Mas não é o amor de todos. Então, entre esses muitos que o amor está se esfriando, e graças a Deus que não chegou a todos, existe uma parcela pequena, porque se são muitos,
aos quais o amor se esfriará, são poucos onde o amor permanecerá. E aí que Deus responda do céu quem são esses poucos. E que possa ser identificado nesses nomes, o meu e o seu nome. Esses são os poucos que não deixaram que o seu amor se transformasse em cinzas. E a ausência de amor, ou oposto àquilo que é o amor, não é simplesmente pensar no que é odioso. Mas a ausência de amor também pode se traduzir pela indiferença. Por ouvir isso já não nos comover. A gente viu um pouco mais antes, semanas mais anteriores, o choque dos trens ali em São Cristóvão. Né? E aí, o dia inteiro tentando tirar o maquinista daquelas ferragens. E quando o maquinista é tirado lá das ferragens e aparece ao vivo, se fazendo ali a respiração artificial, ou, enfim, você sabe o que era aquilo, né? Pressionando ali para que o coração retornasse. Queridos, eu estava vendo aquela cena estava sendo lançada ao vivo. E eu e Nelma estávamos juntos na sala, e eu comecei a orar e pedir: Senhor, tem misericórdia desse homem, Senhor. Eu não sei se ele já te conhece, mas se ele não te conhece, Senhor, dá a oportunidade novamente a ele. Se ele já te conhece, Senhor, poupa esta família dessa tragédia. E eu fiquei orando, naquele momento que tiraram o homem, na expectativa de que ele então agora pudesse viver. Mas poucos minutos depois, vem a notícia: o homem morreu. Quem viu a cena? Os bombeiros batendo palmas, os bombeiros felizes, e eu, aleluia, glória a Deus. O homem foi tirado, mas ele morre. Eu não conheço ele não faz parte da minha família. Mas a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente não pode se compadecer apenas porque toca o nosso DNA por alguém da nossa casa, da nossa família. A gente precisa, irmãos, permitir sermos chacoalhados nesse tempo, para que, por um descuido, até mesmo o amor daqueles que são os primeiros chamados para amar, não se esfrie. Sabe quando o amor já começa a se esfriar? É quando a gente já não vê razão e motivação das coisas que requerem de nós algo mais, algo diferente do que aquilo que são os nossos costumes. Mas quando eu estava meditando nessa escritura de Jesus, que revela uma criação que está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, no sentido de que essa criação, homens e mulheres, como que, ainda que sem saber, eles estão dizendo: onde estão os filhos de Deus? Para nos socorrer, para nos falar do amor de Deus, para nos abraçar, para entrar na nossa casa, para dizer: paz seja convosco, para ir não apenas às nossas festas, mas entrar também nas nossas casas nos dias de luto. Onde estão aqueles que se alegram com os que se alegram, mas que também choram com os que choram? Isso é o amor de Deus pulsando dentro de nós. Mas Jesus disse, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, diga até o fim. Então,
A dor, a ausência de amor, ela está presente. Mas Jesus diz, tem um tempo. Aquele que perseverar até o fim e não for atingido pela indiferença, e não for atingido quem se importa, que me importa, este será salvo. Desculpe-me. Evangelho é boa notícia, mas o Evangelho é um poder de Deus, é o poder de Deus. Não é um poder barato, é um preço muito alto, que foi pago para que eu e você pudéssemos desfrutar da nova vida em Cristo Jesus. Mas esse desfrutar da nossa nova vida em Cristo Jesus requer responsabilidades. Veja que Jesus disse que o amor de muitos se esfriará. As pessoas vão cometendo a iniquidade, que é o aprofundamento, é o enraizamento do pecado, cada vez mais vai se fortalecendo em todos os ambientes da sociedade. Quando se procurou investigar o que estava acontecendo com aqueles 2 jovens que acabaram matando 8 pessoas, o seu próprio tio, 2 funcionárias da escola e mais 5 adolescentes. As pessoas procuraram saber, mas o que motivou? Qual era a família destas pessoas? Quem era a família dessas pessoas? E foram lá e começaram a se mostrar algumas coisas. E alguns disseram, não, eles estão hoje, viu-se informações de que eles acessavam a chamada Deep Web. Ou seja, é uma internet que funciona por trás dessa internet que todos nós acessamos. É uma internet de caos. É uma internet de uma regência absoluta das trevas. Outros fizeram a afirmação, não, mas são os videogames que eles usavam. Videogames de guerras, de zumbis, de terror, de destruição, de tiro ao alvo em autoridades. Até que alguém escreveu um editorial, e eu li esse editorial, e numa frase essa pessoa resumiu tudo isso. Ele disse, o que está faltando no Brasil? O que está faltando nas famílias? É o amor. Não foi o padre Fábio de Mello que escreveu. Foi um jornalista, uma pessoa da mídia, que pôde perceber o detalhe extremamente importante. A tragédia acontecida na escola de Suzano começou com uma tragédia dentro de casa. E a tragédia dentro daquela família foi a ausência de amor. A ausência de paz. A ausência de filiação. A ausência de paternidade. A ausência de estar junto. Não estar junto apenas para aprovar, mas estar junto com os filhos, até mesmo para estabelecer limites. Isso tudo é manifestação do amor. As escolas começam a liberar instruções e análises para que os pais dos seus alunos olhem para ver como está o funcionamento da sua estrutura familiar. Essa tarde, a gente estava lá em casa almoçando. E aí, me parece que foi Márcia Mello que mandou uma coisa lá no Instagram.
Eu não vi, mas minhas filhas estavam falando das crianças, né? Os filhos aí, as crianças hoje com pequenininhas, já começam a botar o dedinho lá e já vão acessando as mídias. E qual é a criança que não gosta de ver galinha pintadinha? Qual é a criança que já não gosta de começar a ver os vídeos que estão lá no YouTube? E muitos vídeos de YouTube, onde é uma internet sem limites. Entregar uma criança ao uso de uma mídia é a mesma coisa que o Renan estava falando de colocá-la na rua sozinha. Quem vai garantir que essa criança vai voltar para a sua casa protegida e guardada? Ela está sendo exposta. E ela mostrou claramente que alguns vídeos desses que se acessam, vídeos de historinhas infantis, de personagens infantis, o vídeo está correndo, de repente entra uma imagem dantesca, entra uma imagem de terror, onde os próprios bichinhos animados induzem, através de simbologias, através de imagens, as crianças a suicidarem-se. E pega a faca e mostra para a criança, é só você passar, vai doer, mas continua. Mas isso aí não foi gerado por um demônio, não. Isso foi gerado, esse vídeo foi feito por uma pessoa. O amor de muitos vai se esfriar. O amor de muitos tem se esfriado. E o que a gente faz para tudo isso? A gente vai se desconectar da modernidade? A gente vai fugir deste mundo? Jesus já orou por isso, Pai. Não peço que você os tire do mundo, mas que tu os livres do mal. E esse livrar do mal não é uma ação apenas do Pai sobre nós, mas precisa ser uma ação de nós mesmos, para nós mesmos, onde nós precisamos a cada momento fazer uma leitura de qual tem sido a nossa ação e reação, não apenas para as coisas que estão dentro da nossa casa. Porque a nossa responsabilidade, a partir do momento que nós passamos a receber Cristo, não é apenas com aqueles da nossa casa, já foi extrapolada essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é para com todos aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo Jesus. E a gente precisa olhar para isso, gente. Porque essa palavra diz que ainda que nós estejamos vivendo num tempo onde o amor se esfriaria, mas o Senhor Jesus diz que é nesse tempo que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Há algo poderoso. Se há um derramar de indiferença, de esfriamento, a palavra também diz que nesse tempo haverá um derramado amor de Deus no coração daqueles que dizem: Senhor, a criação geme, mas ela terá resposta. Eu serei a resposta para esta criação. Eu serei a resposta para a minha geração. Porque a palavra do Senhor está dizendo que é nesse tempo que Ele vai descobrir onde estão os poucos. Onde estão os poucos? Onde o seu amor não se transformou em cinzas. Porque são esses poucos que vão anunciar o reino de Deus, e ele será pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as etnias. E então, aí Jesus diz, virá um novo tempo, porque o fim fala de um encerramento de um tempo para o começo de um novo tempo, e esse novo tempo está chegando. Mas ele será marcado por um movimento do Espírito. Deus fala pelo seu Espírito na sua vida. Mas Deus fala pelo seu Espírito também neste lugar. E Ele está dizendo, onde estão os poucos? Que sejam os muitos aqui. Onde estão os poucos?
que diante do crescimento dessa maldade, do crescimento da insensibilidade, do crescimento onde as pessoas matam, apenas por receber um telefonema. Vai lá e mata. E ela não tem nenhum sentimento. Mas o amor que se esfria não é apenas a dramaticidade do tirar a vida de alguém. O amor se esfria na vida de um cristão. Já está esfriando na vida de um cristão quando ele não tem mais tempo para ser o servo que Deus chamou ele a ser. Quando ele está ocupado com a sua junta de bois, quando ele está ocupado com o seu terreno novo que ele comprou, quando ele está ocupado com as suas próprias coisas. E ele não dispõe de tempo. Mas a questão não é dispor de tempo. A questão é de que o amor está como que cauterizado. Mas Jesus disse, ele fez essa declaração. Em meio a um tempo onde o amor se esfria, existem aqueles que vão perseverar até o fim. E aquele que disse isso é fiel para cumprir. O amor de muitos se esfriará. O amor de muitos esfriará. E não há talvez aqui. É uma certeza. Nos dias de Jesus já estava presente. Mas nos nossos dias há um incremento cada vez mais de tudo isso. A percepção que nós temos, ou pelo menos que eu tenho, é de que nós vivemos um tempo que o nosso espírito começa a dizer cada manhã, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas até que ponto esse clamor dentro de mim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é um clamor egoísta. Ora vem, Senhor Jesus, para mim. Ora vem, Senhor Jesus, para minha família. Mas ora. E o ora vem, Senhor Jesus, para aqueles que nós conhecemos e sabemos, que estão sem Cristo, que estão sem paz, que estão sem esperança, que nós sabemos, e é melhor que não saibamos do que saber e não fazer coisa alguma. Melhor fora que eu nunca houvera conhecido a Cristo, se é possível haver alguma coisa melhor do que conhecer a Cristo e ignorar o meu próximo, ignorar aqueles que às vezes até ao meu lado se assentam. O amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfria, se evidencia essa frieza. Quando nós entramos na onda da competição, quando nós olhamos o outro como o meu competidor, como aquele que ameaça a minha posição, como aquele que disputa algo comigo. Quando eu olho desta forma, certamente que já não vejo nesta pessoa alguém que o meu coração vai se motivar a falar do amor de Deus. Quando eu olho para alguém com indiferença por questões tão banais, por questões de ego, por questões de escolha,
por questões de discriminação, é certo que o amor de Deus já tem se esfriado dentro de mim. Quando eu olho para pessoas e não vejo nelas o alvo do amor de Deus que já me alcançou, é certo que o amor já tem se esfriado dentro de mim. Mas a palavra continua a ecoar nos meus ouvidos e nos seus ouvidos que estão aqui nesta noite. Que independente de qualquer coisa, independente de mim, independente de quem quer que seja, Jesus disse, o Evangelho vai ser pregado, nem que seja através da boca de uma criança, mas o Evangelho vai ser pregado a todas as etnias, a todas as nações. Jesus estabelece uma condicional para que o tempo de fechamento desta era aconteça. E o tempo de fechamento desta era não se dará pela tônica do amor que se esfria, mas o tempo de fechamento desta era se dará pelo Evangelho do Reino sendo pregado a todo mundo. E eu creio que esse é o nosso maior chamamento. Os dons ministeriais, os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres, os discipulados, as células, seja qual for o ambiente, as redes, se nem algum desses ambientes a centralidade não for Cristo, e a centralidade de ser Cristo é a centralidade do mesmo amor com que Ele amou aos seus quando veio ao mundo, do mesmo amor com que Ele me amou. Se a centralidade do nosso fazer não é Cristo, de nada vale. Aí é tropa de elite, pede para sair. Queridos, nós estamos vivendo o tempo da terra fértil em sua casa. E a gente não pode deixar de conectar isso a esse tempo dessa ministração. Eu estava falando esta manhã algo que eu ouvi de profissionais que lidam com geriatria. E essa pessoa, um texto, ela escreve dizendo que à medida que os anos vão se passando e as pessoas vão entrando na sua idade mais avançada, o seu organismo passa a não detectar determinadas necessidades. E uma das principais razões do acréscimo da enfermidade sobre pessoas de maior idade é a ausência de sede. À medida que a pessoa vai avançando na sua idade, ela parece que não registra a necessidade de beber água. Então ela precisa de alguém que dê água para ela. Ela não tem a percepção da necessidade, mas o seu corpo está se desidratando. Ela está morrendo conscientemente, entende? Então é necessário que alguém que saiba do que essa pessoa precisa, para dar a ela aquilo que ela não consegue identificar como uma necessidade. Trazendo para aquilo que estamos falando agora. Há milhares e milhares de pessoas, há centenas de pessoas, há dezenas de pessoas, há dúzias de pessoas que estão ao nosso redor, que têm os nossos acessos, mas que não percebem a sua necessidade de Cristo. A palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
É como se o Deus desse século cegasse o entendimento das pessoas que estão ao nosso redor, de que elas precisam da água da vida. Mas elas não estão bebendo da água da vida, então elas estão desidratando. A sua pele está ficando ressecada. E elas estão morrendo. E elas vão à sepultura sem Deus. Mas eu e você sabemos que se o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não cegou o meu e o seu entendimento. E nossos olhos sabem que as pessoas, elas precisam de Jesus, por mais que elas digam, eu não preciso de Jesus. Por mais que elas não sintam necessidade. Porque muitas vezes elas olham para isso como um ambiente meramente religioso. Um ambiente de frustração. E quantas são as pessoas que já se frustraram? E quantos são as pessoas que já caminharam ao seu lado, ao nosso lado, que abandonaram as fileiras? Por quê? Porque se frustraram. Porque geraram expectativas equivocadas. E tomaram rumos e daqui a pouco já não sabem mais para onde ir. E parece que geram uma relação de confronto, de enfrentamento com Deus. E começam até mesmo a se revoltarem contra Deus. E são pessoas duras. São pessoas às vezes que na sua reação se tornam ríspidas. Mas na verdade, toda a sua dureza, toda a sua rispidez, lá dentro elas estão clamando, por favor, venha e fale comigo. Venha à minha casa. Por mais que a pessoa não demonstre isso, ela precisa de abraço, ela precisa de atenção, ela precisa de gente ao seu lado, que possa lhe dizer até mesmo, tudo bem, eu lhe entendo ainda que você não esteja entendendo nada, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus na sua vida nunca pode ser uma opção que você não queira, tem que ser algo que você deseja. Eu quero estar aqui do seu lado, eu quero orar junto com você, eu quero estar aqui vigilante, eu quero trazer a sua vida diante do altar de Deus, até que estas escamas caiam. Porque parece, gente, que o maior alvo de evangelismo já não é as pessoas sem Cristo. Porque parece que tanta gente já tem a Cristo. Pois também não sei se o gospel se tornou moda. Então todo mundo é gospel. Todo mundo é evangélico. Já tem bancada evangélica, já tem TV evangélica, já tem não sei o que evangélico. Então vai se transformando em algo comum e sem relevância. Vai se perdendo a ênfase daquilo que é mais principal, por conta de coisas que são fúteis. A gente precisa fazer renascer dentro de cada um de nós o genuíno amor de Cristo Jesus. A gente precisa, novamente, transformar as nossas casas em santuários de comunhão. A gente precisa transformar os nossos ambientes em ambientes de koinonia, mas uma koinonia santa, onde a gente diga, vem na minha casa, eu vou na sua casa, porque a palavra de Deus diz que assim foi no começo, e o começo aponta para os tempos do fim. Se no começo, a Bíblia diz que eles estavam cheios de temor, em cada alma havia temor. E estavam juntos no partir do pão. Eu quero que a minha casa, em dias específicos da semana, seja a casa dos santos e não a casa do apóstolo. Seja o lugar onde a gente se assenta, sem brevez, onde a gente possa orar, onde a gente transforme esse lugar
Porque não tem como, onde crente se assenta, onde crente se reúne, ali tem comida. Mas isso é uma forma de comunhão, não há nada de errado contra isso. Até porque vai ser estranho, né? Você chegar na minha casa, você passar 2 horas lá e só sair um cafezinho, um copo d'água. Você dizer, que dureza, né? Você foi na casa da poste, fui, não volto mais não. O papo foi bom, mas nós precisamos gerar uma grande vacinação neste lugar. Não se toma vacina no momento da doença. Se toma vacina como ato de prevenção. E nenhum de nós que aqui está pode dizer, essa doença não me toca. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Jesus está aqui dizendo, eu quero mais uma vez enfatizar e aqui terminando. O amor de muitos, não de todos, se esfriará. O amor de poucos não se esfriará. Mas que dentre esses todos que estão aqui, que não hajam poucos, mas que sejam todos, onde o amor de Deus é borbulhante e vivo, por causa do entendimento de que somos chamados para viver Mateus 24, versículo 14. Quando nós entramos naquelas casas e nós estamos anunciando Jesus, nós estamos vivendo os tempos do fim. Porque este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho diante de todas as nações. E só então virá o fim. Te vejo na próxima semana, em terra fértil em sua casa. Te vejo na próxima semana, falando com seu líder de célula. Estou dentro. Eu quero fazer parte da escatologia de Mateus 24, versículo 14. Eu quero me desprender de tudo aquilo que concorre. Eu quero que a agenda do Senhor se transforme na minha agenda. Que o fazer do Espírito para esse tempo seja o fazer meu também. Que esta noite, amados, que a gente possa entender que as tragédias que parecem que a cada tempo, a cada semana, a cada mês, a cada ano, vão se multiplicando com os cenários os mais estranhos possíveis, que nos surpreendem, como que uma especialização das trevas, de produzir cada vez mais as cenas mais terríveis. E que muitas vezes, transmitidas ao vivo, mas que ali é apenas um exemplo de muitas cenas que não estão ao vivo, mas que estão acontecendo em muitas casas, em muitas famílias. E em nome de Jesus, que essas cenas que já estão acontecendo e que não são ao vivo, na casa de muitas famílias, essas cenas de destruição dos laços familiares, a destruição dos vínculos da paternidade, da maternidade, da filiação, que essas cenas sejam interrompidas por aqueles que transmitem a paz, daqueles que adentram essas casas e declaram: a Shalom do Eterno seja sobre esta casa. Porque Jesus diz, e essa paz vai entrar, e essa paz vai habitar naquela casa.
Em nome de Jesus. Eu creio numa renovação do amor de Deus dentro de nós. Fique de pé nesta noite. A criação geme, a criação grita, a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação daqueles cheios do amor de Deus, porque o amor de Cristo foi derramado em nosso coração. E eu quero que nessa noite você levante a sua voz e ore pela sua vida. E que seja você testemunha entre você e Deus desse rebatismo, se assim posso dizer, do amor dentro de você. Desse remover, talvez de situações que têm concorrido para a expressão maior do amor dentro de você. Eu queria que você se voltasse para o Senhor nessa noite. O amor de muitos se esfriará. E trairão uns aos outros. Vos entregarão aos tribunais. Mas ele fala da perseverança dos santos. Mas aquele que perseverar, aquele que mesmo diante dessas circunstâncias não se deixar capturar, este será salvo. Então a salvação é mais do que um ato que aconteceu anos da sua vida, anos atrás na sua vida. A salvação é exercitada pelo amor de Deus pulsante dentro de você. Ore agora para que em seu interior tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que é argumento e que não deságua no proclamar de Cristo Jesus, morto e ressuscitado dentre os mortos, que nesta noite se levante o novo homem segundo Deus dentro de você, se levante a nova mulher segundo Deus dentro de você, se levante o filho, aquele que tem parte do reino de Deus, aquele que nesta noite diz: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Pai. Eu oro agora nesse exato momento, Senhor, para que uma nuvem do teu amor cubra, Senhor, as nossas cabeças nesse lugar. Pai, o amor é vivo, o amor se expressa, o amor se move, o amor tem uma voz, o amor tem sentimento, o amor tem ouvidos. O amor não é um programa, o amor é Cristo Jesus. Que esta noite, Senhor, este amor se manifeste. E eu quero incentivar a você, que você saia do seu lugar e busque uma pessoa, para que você manifeste o amor de Deus para a vida dela. Faça isso agora, de onde você está. Saia do seu lugar, não espere que alguém chegue até você. Vai até uma pessoa. Vai até uma pessoa. Talvez hoje ela precisa de um abraço. Talvez hoje ela precisa... Puxa, que bom que você está aqui. Nem eu e nem você sabemos das circunstâncias que envolvem a vida dessa pessoa. Talvez nessa noite ela precisa ouvir de você. Que bom que você voltou. Que bom que você agora está caminhando com Jesus. Eu queria que você orasse por ela, debaixo dessa emergência, debaixo dessa intensidade, para que o Espírito de Deus gere amor. Tome essa pessoa nos seus braços, abrace-a com o mesmo amor com que Cristo te abraça.
Transfere sobre ela a graça do amor de Deus. Toca na vida dela. Pergunta se ela quer voltar para o reino de Deus. Pergunta se ela quer receber Jesus. Pergunta alguma coisa, mas não fica indiferente. Pode estar ao seu lado, pode estar próximo do toque do poder do amor de Cristo Jesus. Levante, ministra sobre ela, fale, profetiza, transfere amor, dá e dá-se-vos dar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, com a medida que você medir, vos medirão também, disse Jesus. Exala amor, exala a vida abundante. Mas apontam a volta de Jesus, o seu reino está por vir. Aleluia. Por toda a terra se ouve um clamor. Quando
gemidos do Espírito. Onde estão os filhos? Que como Jesus se manifestarão. Pega a sua mão agora mais uma vez, por favor. Pai, que nessa noite que se levante diante do Senhor aqui um tribunal. Um tribunal onde nós, como filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus em nós, advogamos a causa daqueles que não têm acesso mais à tua presença. Pai, usa-nos, Senhor, como instrumentos para levar ao conhecimento daquele que é o juiz de toda causa a vida de homens e mulheres que estão debaixo de juízo, de condenação, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus desvios, e que não sabem mais o que fazer. Mas, Pai, aqui estão os filhos de Deus, que como nós cantamos, que como Jesus se manifestarão. Pai, que esta semana seja uma semana de conexões poderosas do Teu Espírito. Seja uma semana de tomada de assalto, de lares, de famílias, de vidas. Pai, pelo poder que há no Teu nome, eu estendo as minhas mãos, Senhor, e que o óleo da Tua unção caia sobre cada um dos atos de justiça dos Teus filhos. Que seja um tempo, Senhor, de uma grande semeadura e de uma poderosa colheita de vidas, Senhor, confessando Jesus das suas casas, sendo abraçadas e amadas. Pai, pelo poder que há no Teu nome, este Evangelho será pregado por toda a região de Campo Grande, por toda a região do Rio de Janeiro. E então, Senhor, virá o fim. Que a bênção do Pai, que a unção do Espírito Santo de Deus, que o poder e a autoridade do nome de Jesus seja com a tua vida. Que você vá, que você entre, que você caminhe, que você se desembarace de qualquer coisa e que cumpra o ID de Jesus. E você verá que em primeiro lugar é você. É você que vai ser tocado, é você que vai ser suprido, é você que vai ser abençoado, é você que terá as profundas experiências em Cristo Jesus. E através da sua vida, vidas e mais vidas sendo tocadas pela glória do Deus Todo-Poderoso. Que o amor de Deus que nos constrange, a graça que revelou Cristo Jesus a nós, como Filho de Deus vivo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus seja com todo o corpo de Cristo, com cada homem, com cada mulher aqui nesta noite, e que nós sejamos aqueles que têm uma sensibilidade de ouvir o gemido da criação e possamos gerar a resposta pelo poder que há no nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, e o seu nome é Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus esteja contigo, meu amado, que seja uma semana de muito fruto, e que esse fruto permaneça